Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o terceiro domingo da Quaresma no ano litúrgico C. A liturgia da palavra é para nós um profundo convite à conversão. Cada leitura nos revela a importância de nós buscarmos de fato, como é a proposta dessa quaresma, a conversão do nosso coração. A iniciar pela primeira leitura, Deus já começa pedindo para Moisés sair do seu comodismo, como pede para cada um de nós. Tranquilamente, Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro e Deus revela a Moisés a sua importância para resgatar o povo até então escravo no Egito. E para que Deus realize seu plano de salvação na história do seu povo, ele precisa de Moisés e tantos outros Moisés que colaborarão nesta missão. E depois de tirar Moisés do comodismo, Deus convida para que ele possa aproximar-se dele. Quando Moisés aproxima-se da sarça ardente, Deus pede para que ele tire a sandália dos pés, porque o lugar que ele iria pisar é santo. Isso serve para cada um de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos buscar a purificação de todo o nosso ser para que possamos ter este encontro com Deus, para podermos de verdade, com o coração puro, experimentar a força de Deus agindo em nossas vidas. E por isso Deus revela também para Moisés que ele quer libertar o seu povo, porque é um povo que ele ama. Ele viu o clamor do seu povo no Egito. Esta era a missão de Moisés, esta é a missão de cada um de nós. Porque onde há um filho de Deus escravizado no pecado, onde há um filho de Deus no sofrimento, na dor, Deus precisa e quer libertar este seu filho. E por isso nos envia, como enviou Moisés, para cumprirmos esta missão com fidelidade, mesmo com os nossos temores, com as nossas limitações, nossas fraquezas, Deus quer contar conosco. Por isso a liturgia vai dizer que Moisés perguntou para Deus: quem eu direi quem é o Senhor? E de maneira muito singela, muito simples, Deus disse: diga, eu sou. E de verdade, Deus é. Tudo aquilo que Deus é, nós não somos. Não somos santos, não somos bons, não somos misericordiosos, não somos fiéis, mas Deus sim. Deus é. Por isso ele diz que eu sou. Exatamente esta responsabilidade ele coloca em Moisés e consequentemente em cada um de nós, para que quando formos anunciar Deus, façamos com simplicidade. Simplesmente eu sou. E depois envia Moisés em missão. E nós sabemos as dificuldades enfrentadas por Moisés quando ele chega diante de Faraó. Faraó coloca todos os empecilhos necessários para que Moisés desistisse da sua missão.
Mas como a força de Moisés estava em Deus, Deus concedeu a ele todas as armas necessárias para enfrentar Faraó, para enfrentar o povo egípcio, até que ele conseguisse a vitória, derrotando o inimigo e libertando o povo de Deus. Nós só poderemos nos tranquilizarmos quando nós vencermos o inimigo e darmos liberdade ao povo de Deus. Então entendamos que a nossa missão está muito longe ainda de terminar. Por isso, Deus vem ao nosso encontro com a sua graça, para que possamos assim termos forças para vencer o inimigo. Por isso, a segunda leitura vai nos apresentar quais são estas armas, quais são as seguranças que Deus nos dá, através do próprio Moisés, que é citado na segunda leitura, já na realização da sua missão. Então, a leitura diz que uma nuvem os encobriu. No deserto, de fato, a nuvem acompanhava o povo onde ele fosse. No entanto, hoje essa nuvem é a igreja, que nos acompanha onde nós formos, com seus sacramentos, com a sua palavra, com a caridade aos necessitados e principalmente entre os sacramentos, a Eucaristia, que para nós é força na caminhada pelo deserto. E a preocupação de Deus com a nuvem é para que o povo não sofresse com o sol escaldante durante a travessia do deserto. E exatamente isso, quando caminhamos por este mundo, o sol escaldante das tribulações, das perseguições, dos perigos que enfrentamos, dá vontade até mesmo de desistir. Principalmente quando vivemos a quaresma nas práticas penitenciais. Parece que não vamos dar conta, mas temos que entender, se a igreja, que é para nós mãe, para nos guiar pelo caminho certo, e nela encontramos dificuldades, imaginemos fora dela. Podemos dizer que a igreja pode ser uma casa com goteira, que pinga sobre nós, mas o pior é estar ao relento a chuva, que cai torrencialmente, procurando nos molhar e vir sobre nós como uma grande tempestade. O que eu quero dizer é que a igreja, como uma casa que tem goteira, ou seja, tem dificuldades, a igreja tem pecados, no entanto, o difícil é ficarmos longe desta casa comum que é a nossa igreja, já que somos todos filhos de Deus. Lá fora será bem pior, porque a igreja é como a realidade do povo que recebeu o maná no deserto para alimentar-se e continuar a caminhada. O nosso maná é a Eucaristia. Sem este alimento, seria impossível nós atravessarmos o deserto da vida, como seria impossível o povo atravessar o deserto depois da saída da escravidão do Egito, se eles não tivessem o maná. Agora, é claro,
viver como igreja, aguentar o sol escaldante do deserto, viver a Eucaristia, viver da Eucaristia, só é possível naquele símbolo de que Moisés toca a rocha e da rocha jorra água para saciar a sede do povo. Essa rocha hoje que é tocada e que jorra água é o Espírito Santo, tocada pela morte de Jesus, do seu peito que jorrou sangue e água, e depois ele enviaria o Espírito Santo para dar força e poder aos seus discípulos. Então a rocha tocada é símbolo do Espírito Santo, que purifica a igreja, que purifica cada membro, cada cristão desta igreja, para nós continuarmos a nossa caminhada. Agora, é claro, se nós não vivermos da Eucaristia, se nós não vivermos do Espírito Santo, se nós não vivermos da palavra de Deus, como o povo no deserto, nós morreremos sem entrarmos na terra prometida. Por isso, a palavra de Deus tem um alerta para nós, vigiarmos para que não percamos esta possibilidade de entrarmos na terra prometida, que é uma terra preparada por Deus para todos nós. E o Evangelho vai nos apresentar as realidades que acontecem neste mundo. Por isso devemos estar sempre preparados diante das tragédias que podem tirar a nossa vida de uma hora para outra. Então nos apresenta duas tragédias. Primeiro, anunciado Pilatos que manda matar alguns daqueles que eram judeus. Uma tragédia onde as pessoas vieram relatar para Jesus. E Jesus relata uma outra tragédia, a Torre de Siloé que caiu, matando alguns judeus. E por isso Jesus diz, olha, aquelas pessoas que morreram não eram piores do que vocês. No entanto, foi uma tragédia que aconteceu. Por isso, precisamos nos convertermos para que, quando qualquer tragédia acontecer conosco, nós estejamos preparados para experimentarmos a promessa de eternidade que Deus faz ao seu povo. Mas infelizmente nós vivemos de quaresma em quaresma sem conversão do coração. Por isso temos pessoas que celebram este ano 70, 80 quaresma, outros 50 quaresmas, outros 30 quaresma, outros 15 quaresmas conforme a idade de cada um. Mas é importante aquilo que o Evangelho nos apresenta hoje, olharmos para a parábola da figueira estéril, que não produz fruto. Vamos cortar, porque fica aí ainda ocupando o terreno, aí a intercessão dos discípulos. Deixa por mais um ano. Se não der fruto, aí sim poderá ser cortada. E na misericórdia de Deus, Deus nos deixará mais um ano para nós nos convertermos e produzirmos frutos. E na verdade, a maior tragédia não é aquela que tira a vida física da pessoa. Humanamente falando, sim, nós tivemos neste ano de 2019
muitas tragédias, como a de Brumadinho, como aquela dos meninos do Flamengo, agora a semana lá em Suzano, há poucos dias lá na Nova Zelândia, na Austrália, naquela região da Oceania, e por aí nós vamos encontrando várias tragédias. No entanto, a maior tragédia é o ser humano morrer sem Deus no coração, sem converter-se a Deus. Por isso, a liturgia de hoje, em cada palavra, ela nos convida à conversão de coração, para que com a conversão do nosso coração, nós poderemos assim evitar a pior tragédia para o ser humano, que é não entrar no céu. Porque a nossa alma foi criada por Deus para voltar para Ele e assim vivemos com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.